Ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor. Apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Deixa eu começar essa mensagem com a pergunta para você que ouve. Qual a sua primeira atitude após você cometer uma falha, cometer um erro, cometer o pecado? Qual a primeira atitude que você toma diante de si e de Deus? O que você faz após cometer algo que aos olhos de Deus não é agradável? Veja o exemplo de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, escolhido para ser rei de Israel, segundo rei de Israel. Mas em sua vida, como todo ser humano, Davi não foi perfeito. Nem como servo de Deus ele foi, nem como rei, nem como da sua casa. E Davi ele comete algo terrível aos nossos olhos e aos olhos de Deus, e foi exatamente um caso de adultério e em seguida também um homicídio. E por um tempo Davi omite este pecado que ele havia cometido com Betseba, era o nome da mulher. E Urias, o seu esposo, ao qual ele envia e manda colocar na frente de grandes batalhas para que ele viesse morrer e pudesse estar com Betseba. Ele comete um pecado terrível que é o adultério, a infidelidade conjugal, e que é abominável aos olhos de Deus. Aquele que é casado deve contentar-se com a sua esposa, e a sua esposa com seu esposo. O casamento, a ordenança de Deus é para que os dois vivam uma só carne. E Davi, ele comete este pecado e a atitude dele foi omitir, esconder, para que ninguém soubesse. E ao menos ele teve arrependimento em seu coração. Ele nem se propõe em confessar inicialmente aquilo que ele havia cometido. E ele esconde por um tempo até que a sua alma, diz o Salmo de número 32, que a sua alma ela começa a padecer. Porque o pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado, ele afasta o homem de Deus e, enquanto não há confissão diante do Senhor, o homem continua sofrendo a dor do pecado. Principalmente aqueles que conhecem o Senhor e foram lavados pelo seu sangue precioso. Quando eles cometem o pecado, eles sentem-se como Davi, como se a sua vida estivesse desmanchando totalmente.
Até que Davi ele é repreendido pelo profeta Natã, que o confronta e o diz o erro que ele cometeu para que ele viesse se arrepender. Então aí é quando Davi reconhece e diz: eu pequei contra o Senhor e fiz o que era mal aos seus olhos. E quando Davi reconhece, no mesmo momento, Deus diz: também perdoei os teus pecados. Porém, as consequências vieram. Não esconda o seu pecado diante de Deus. Se você tem cometido, porque todos pecaram, diz a Bíblia. Não há um justo nenhum sequer, todos transgrediram. Nesta manhã você pode confessar diante de Deus. Não é diante de um pastor, diante de um padre, diante de um político, mas você pode confessar diante de Deus, fazer confissão diante do Senhor, daquilo que você praticou de pecado, daquilo que Deus ele incomoda a tua mente. Somente aqueles que têm uma mente renovada pelo Espírito Santo, eles podem entender aquilo que é pecado também. Porque muitos cometem e não sentem nenhum pavor, nenhum temor em seu coração. Mas aqueles que têm uma mente renovada pelo Espírito Santo, eles têm consciência do que é pecado e do que não é pecado. Conhecendo pelo Espírito Santo de Deus e pelo Evangelho do Senhor Jesus. A sua atitude não seja como a de Davi, mas veja o que ele faz em seguida, quando ele diz: ó Deus, te compadece de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, segundo o teu amor. O amor de Deus, ele não falha. O amor de Deus, ele não cai por terra. Ele diz: apaga as minhas transgressões, sim, por tuas grandes misericórdias. Por quê? Porque quando Deus perdoa, ele apaga as tuas transgressões e o teu pecado. Ou seja, ele não lança em rosto. Há pessoas que dizem: eu perdoo fulano, mas eu nunca vou esquecer, e sempre de vez em outra está tocando no assunto. Isso não é perdão. O perdão te liberta. Se você liberar o perdão, você será liberto. Quem precisa perdoar é você. É você quem precisa ter um coração transformado em sua vida, para não ser preso a um sentimento de amargura, de ódio, de rancor ou até de vingança. Porque há pessoas que dizem: na primeira oportunidade eu vou me vingar, eu vou agir. Não! Confessa o teu pecado diante do Senhor, libera o perdão. Por isso Davi diz: apaga as minhas transgressões, apaga o meu pecado, lava-me completamente, purifica-me do meu pecado e da minha iniquidade. Ele pede para ser lavado, para ser limpo. E só o sangue de Jesus limpa o homem do pecado. Não é sangue de bode, não é sangue de galinha, não é sangue de boi. É o sangue de Jesus que limpa o homem, que limpa ele da iniquidade e do pecado. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. Aleluia. Você pecou, não vá para mais distante de Deus. Você pecou, não faça como Adão, que se escondeu lá no jardim do Éden. Ele pecou e se escondeu. Confesse. Adão, ele teve a sua consequência. Davi teve a sua consequência. Os nossos pecados, lembre-se, eles foram cravados em Jesus. E Jesus, ele quer te perdoar nesta manhã, mas você tem que confessar. Abra a tua boca e diz: Senhor, eu falhei nisso, eu pequei nisso. Confessa diante de Deus para alcançar a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Davi diz: eu reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. O primeiro passo é o reconhecimento. Você reconhece? Você se reconhece que é pecador? Você reconhece que falhou? Reconheça em seu coração.
Reconheça diante de Deus, aleluia. Reconheça, Davi reconheceu, por isso ele alcançou a misericórdia de Deus. Ele diz: eu pequei contra ti, e contra ti somente pequei. Mas também ele pede algo ao Senhor: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim o espírito reto. É o que nós precisamos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, com pureza, sem malícia, sem maldade. Peça a Deus um coração puro nesta manhã. Peça a Deus um coração limpo, espírito reto, em nome de Jesus. O Senhor, Ele te dará um coração novo. Ele vai tirar esse coração teu de pedra e colocar um coração transformado. Em nome de Jesus, pede a Deus. E não retires de mim o teu espírito. Sim, o Espírito Santo pode sair daquele que peca e não confessa, daquele que permanece com pecado. Ó Espírito de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele te convence da tua iniquidade, de volta para o Senhor, entrega os teus caminhos a Ele, Ele tem planos de salvação para a tua alma. Em nome de Jesus, faz a tua decisão. Pede a Deus um espírito reto. Pede a Deus um espírito quebrantado. E Ele te dará em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho, eu te oro nesta manhã, te pedindo perdão pelos pecados e pelas falhas, Senhor, pelas iniquidades. Nós confessamos diante de Ti as vezes que falhamos, até algumas vezes sem querer. É porque somos carne, somos pecadores, mas pedimos a tua ajuda, Espírito de Deus. Pedimos a tua compaixão para a nossa vida. Ajuda-nos, renova-nos a ser melhor. É o que te pedimos, Senhor. Perdoa os pecados nesta manhã. Só tu tens o poder de limpar e purificar o pecador. Assim te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.